Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Vamos prosseguir com o nosso retiro quaresmal, entrando agora na terceira semana da Quaresma. A segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Nessa segunda-feira, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. A liturgia do dia também nos propõe o Salmo 42 e o segundo livro dos Reis, no capítulo 5, de 1 a 15. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. A metodologia de Santo Inácio de Loyola, a metodologia dos exercícios espirituais, olhando para o nosso interior e tentando caminhar com Jesus Cristo dentro do nosso eu, do nosso ser, dentro da nossa alma, dentro do nosso castelo interior, como dizia Santa Teresa d'Ávila, vai continuar. Vamos meditar a palavra de Deus, tentando tirar proveito, tirar frutos para que nós consigamos cada dia estarmos mais próximos de Jesus Cristo. É um tempo de conversão. É um tempo em que Ele nos pede essa conversão. No Evangelho do domingo, do terceiro domingo, que nós meditamos ontem, Jesus dizia claramente que se nós não nos convertermos, nós teremos o mesmo final que aqueles que passaram por tragédias, como aqueles que morreram nas mãos de Pilatos ou que morreram na piscina de Siloé. Então não percamos essa oportunidade de nos apresentarmos diante de Jesus para esse encontro, para estarmos cada vez mais próximos dele e gerarmos fruto. E a graça que nós vamos pedir durante essa semana vai ser a mesma todos os dias. Senhor, que eu seja aprendiz na escola da vida de Jesus para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. Senhor, que eu seja aprendiz na escola da vida de Jesus para ser presença amorosa e compassiva no ambiente cotidiano. Vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus, começando o seu ministério público, depois de viver em Nazaré com a família, com a sua família, com a Sagrada Família, com José, com Maria, de exercer durante esse tempo o ofício de carpinteiro, de marceneiro, de um artesão que foi aprendido do seu pai José, Jesus ele começa o seu tempo, a sua vida pública, o seu tempo de pregação. Todos em Nazaré conheciam Jesus, o filho de José, o filho de Maria, aquele menino que brincou por aqui tantas vezes, que foi na minha casa. Jesus não era para aquelas pessoas um profeta ou alguém que pudesse ser o Messias. Então, quando Jesus faz a pregação e anuncia que ele é o Messias na sinagoga em Nazaré, logo depois que ele foi batizado por João, logo depois que ele foi para a tentação no deserto,
Jesus ele vai até Nazaré, e em Nazaré ele não é bem recebido. As pessoas se recusam em receber Jesus. Como assim? Aquele que era o filho de João, aquele que era um artesão, um carpinteiro, aquele menino que brincava aqui e que nunca demonstrou ser o Messias ou ser o enviado de Deus ou ser um grande profeta? Como assim? As pessoas passam primeiro de um momento de admiração, de espanto, porque ouviram Jesus pregar a palavra de Deus, ouviram Jesus dizer, anunciar que aquela profecia de Isaías que ele leu anteriormente a esse trecho do Evangelho era ele, era o próprio Messias. Ele anuncia isso, que ali se cumpre aquela profecia. Então as pessoas passam da admiração e do espanto, do conhecimento e da sabedoria de Jesus, para uma incredulidade hostil com um ódio imenso. Como assim ele é o Messias? Ele está louco e está querendo nos enganar. Vejam como os preconceitos que nós temos, que nós vamos criando no decorrer da nossa vida, que vão sendo incutidos na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa memória, dificultam que nós possamos acolher a revelação de Deus. Porque muitas vezes a verdade que é revelada por Deus é diferente daquilo que nós pensamos. Nós acreditamos em uma coisa, mas o Senhor vem nos dizer que não é nada disso, que nós estamos errados, porque a verdade é Jesus Cristo e Ele está nos dizendo que é assim. Jesus nos diz que a verdade nos libertará, mas a verdade muitas vezes dói, porque nós temos que lidar com esses preconceitos, com esses conceitos errados que nós temos, ou muitas vezes ter que enxergar dentro de nós alguém que nós juramos que não somos, mas que verdadeiramente somos. A verdade muitas vezes faz com que nós comecemos a tirar as nossas máscaras, a nos mostrar exatamente como nós somos, pecadores, dependentes, completamente miseráveis. E Deus, quem escolhe o modo que Ele vai nos apresentar, vai se revelar para nós. Aí Ele chega em forma de homem, dentro daquela cidadezinha que o acolheu durante tantos anos, durante 30 anos, e se mostra. Muitas vezes Deus se manifesta para nós, fala conosco em gestos, em coisas muito simples. Certa vez, em oração, eu olhava para uma árvore, contemplando a natureza, mas questionando a Deus o que eu deveria fazer numa determinada situação. E naquele instante, um pica-pau, um pássaro, uma ave, parou naquela árvore e começou a fazer aquilo que ele sabe, que era bicar o tronco da árvore buscando comida. E claramente Deus falou ao meu coração: se até aquele pássaro sabe exatamente o que ele tem que fazer, você também sabe. E tantas vezes Deus se manifesta, às vezes em coisas tão pequenas, coisas cotidianas e corriqueiras, mas nós temos os nossos preconceitos e as nossas dificuldades em acolher aquilo que Ele quer nos dizer. Porque nós queremos fazer com que Deus faça a nossa vontade e não que nós aceitemos a vontade de Deus. Essa é a grande dificuldade que nós temos na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de conversão. Muitas vezes nós não acolhemos as iniciativas ou não acolhemos aquilo que Deus quer nos dizer, porque não é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós julgamos que é melhor para nós. Mas não. Ele, como um Pai amoroso e como nosso Criador, sabe muito bem o que é bom para nós. E quando nós acolhemos as iniciativas de Deus, quando nós acolhemos as revelações de Deus, nós vamos perceber que nós ficamos mais disponíveis aos irmãos.
nós ficamos mais próximos daqueles que nos cercam, se colocando a serviço verdadeiramente. Quantas vezes nós nos recusamos a esse amor de Deus, justamente porque não é possível. Não é isso que eu sempre sonhei. Mas temos que entender, meus amados, que nós seremos felizes se conseguirmos sonhar aquilo que Deus sonhou para nós. Ele tem um projeto. Ele nos criou para que nós pudéssemos fazer a sua vontade, um projeto que Ele elaborou para nós. Mas nós, muitas vezes ou quase sempre, teimamos a fazer a nossa vontade. Quando nós começamos a seguir a Jesus Cristo, quando nós começamos a aceitar a vontade de Deus na nossa vida, nós começamos o nosso apostolado e nós vamos perceber que cada vez mais nós saímos de nós para ir ao próximo, para dar atenção aos homens que Deus vai colocando na nossa frente para que nós possamos ajudar, converter, cuidar, enfim, amar. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele quer que nós façamos. Nesse tempo de Quaresma, nós nos comprometemos juntamente com a igreja, com a oração, com a penitência, que são os meios para nos transformar, e essa transformação tem que nos levar à caridade, à esmola, ao dar, ao doar, ao servir. Anote no seu caderno que foi importante durante a revisão da sua oração. Anote no seu caderno, será que eu estou tratando Jesus como aqueles que estavam em Nazaré trataram? Ou será que eu acolho aquilo que Ele me diz? Aceito a vontade de Deus, aceito a manifestação de Deus na minha vida do jeito que Deus quer, e não do jeito que eu quero que Deus faça. Vamos lá, continuemos o nosso caminho de Quaresma, façamos a nossa oração de atenção amorosa para que nós tenhamos verdadeiramente um tempo de conversão. E desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.